quando uma doença degenerativa, então vamos pegar como exemplo o Alzheimer, né? Aham. Quando ela já está instalada. E aí a questão comportamental, assim, dividida em duas partes, né? Porque tem a ver com a percepção da pessoa que sofre da doença, né? Uhum. E a percepção e a ação de quem está convivendo, né? Então, por exemplo, né? Mãe, eu vou dar esse exemplo porque é por uma boa causa, né? Meu pai teve Alzheimer, teve Parkinson, mas eu vou trazer assim, para ilustrar algumas situações que a gente vivia lá em Uhum. casa, né? Uhum. Meus pais, minha mãe e minha irmã moram no Rio, e o que que acontece? Por exemplo, meu pai sempre teve um vocabulário fantástico, né? Trabalhou a vida inteira, e o vocabulário dele era muito bom. E aí, quando ele já estava, o Alzheimer estava bem desenvolvido, então o que que acontecia? Ele continuava com um vocabulário fantástico, ele falava muito bem, né? Só que a gente estava no meio da sala, né? E ele descrevia, ele foi auditor durante um tempo, né? Então ele descrevia um cenário de uma auditoria que ele estava fazendo ali no meio da sala, sabe? Então ele dizia, não, porque essa obra e tal, e ele apontava, né? E nos dava a entender que ele estava vendo, Tava né? vivendo ali a Estava vivendo um situação. determinado cenário e que ele apontava, e não perdeu o vocabulário. Uma outra característica. Se minha mãe perguntasse o que que aconteceu há 5 minutos atrás, ele não fazia ideia. Em compensação, se ela lembrasse dele, alguma coisa para ele, de alguma coisa de convívio deles quando eram namorados, né? E ela falava, ele sabia, sabe, repetia, trazia tudo de novo. Em detalhes, Em né? detalhes, em detalhes. É. Então, a primeira pergunta é a seguinte: em algum estágio da doença, dessas doenças degenerativas, a pessoa percebe que tem alguma coisa errada, que ela percebe que o mundo que ela está vivendo não é exatamente o que está acontecendo? Então, a gente tem uma característica de algumas doenças, em alguns estágios, que chama anosognosia. O que é isso? É não perceber que está doente, né? Então, é comum a pessoa com Alzheimer chegar no consultório e a família relatar que a pessoa está esquecendo, né? Então, assim, é, a família relata situações como essa. Eu falo, 5 minutos depois ele pergunta o que que aconteceu, às vezes pergunta várias vezes a mesma coisa, e aí quando a gente vai confrontar a própria pessoa, fala, não, eles estão exagerando, isso não aconteceu não, tá? Pode acontecer esse quadro, mas pode acontecer também da pessoa notar que está perdendo, né? Uhum, Eh, e tem uma questão que chama reserva cognitiva. Lembra que a gente falou que Uhum. um dos fatores ali que pode levar a pessoa a ter uma probabilidade maior de demência é a baixa escolaridade? Então, quando a gente tem uma escolaridade muito alta, né, como o seu pai, né, então é mais difícil a pessoa a doença evolui mais antes da pessoa começar a ter sintomas, né? exatamente isso. Porque ele falava com uma. Era difícil discutir com ele, porque ele falava com uma eloquência, né? Então ele não. O que ele falava ali tinha todo sentido para ele, então tinha toda uma construção. Uhum. Então ele não perdeu essa capacidade, né? E aí ficava mais difícil ainda de tentar, por exemplo, demonstrar para ele que aquilo não estava Contra-argumentar, acontecendo. né? E aí entra já complementando, entra no segundo aspecto comportamental, que é como os parentes, esposa, marido, filhos, lidam com isso, né? Uhum. Tem um perfil no Instagram de uma cuidadora, que é muito interessante, eu não recordo o nome dela, senão eu trazia. Que ela traz várias perguntas que as pessoas que ou trabalham ou convivem com quem está com esse quadro fazem, né? E Uhum. uma delas é a seguinte, né? Então, por exemplo, tem um episódio, meu pai sentado, vendo televisão, vendo um programa, e eu no quarto conversando com minha mãe sobre um imóvel, né? Uhum. E ele estava assistindo um programa do Zeca Camargo, um programa de sábado, passava de manhã. E ele tava pegando aqueles fragmentos ali, mas estava. Não estava com problema de audição, porque estava ali ouvindo a conversa com a minha mãe.
E Se aí, fosse eu, já... e aí a conversa com a minha mãe concluiu, né? A gente estava, na verdade, num quarto que era um escritóriozinho, e ele veio conversar comigo, Uhum. né? E ele veio seríssimo, né? Com um vocabulário impecável, e disse assim: olha, nós vamos receber uma visita, né? E estão querendo comprar o nosso imóvel, e eu quero que você, eu lembro faça a intermediação, porque eu não quero vender, e quem vem comprar o imóvel é o Zeca Camargo. Confundiu ali. Né? E ele falava com uma eloquência tão grande, e aí eu ficava assim, cara, o que que eu faço? O que que eu falo pro meu coroa? Né, isso não tá acontecendo, então aí entra na parte do comportamento. Como é que quem convive com as pessoas que estão nesse quadro, elas fazem o quê? Elas acompanham esse raciocínio. Teve uma vez que eu tive num outro episódio, minha irmã me ligou: Adriano, conversa aqui com o pai. E ele estava muito preocupado com uma documentação. Né? E André dizendo: pai, mas não tem nada para fazer, tá tudo certo, tá tudo ok. E ele: não, não, não. E eu tive que entrar na onda. Aí, quando eu vi a situação, eu tava aqui em Brasília, ele no Rio. Eu falei: André, me dá o telefone. Eu falei: pai, o que você quer que resolva? Não, que eu quero que faça assim, assim e tal. Eu falei: olha, vou desligar o telefone, vou sair para resolver e retorno e te ligo. Aí passa para minha irmã. Aí eu falei: André, me dá 15 minutinhos aí. Aí desliguei o telefone, dei os 15 minutos, liguei para ele e falei: pai, resolvi, fiz isso. Tá resolvido, Adriano? Tá resolvido. E aí ele Acalmou. se acalmou, né? Então, essa é uma das perguntas, né? Como quem está de fora, querendo cuidar, né, do seu ente querido, do seu pai, da sua mãe, como se comportar? Pois é. Essa questão comportamental, muitas vezes, é o grande problema, né, do tratamento, do convívio, né, com pessoas com quadros demenciais. E realmente, assim, não existe uma receita de bolo, mas, em geral, a gente sugere, às vezes, tentar mudar o foco, né? Bater de frente é sempre a pior das estratégias, porque vai escalando, né? A pessoa vai ficando cada vez mais irritada, às vezes vai ficando, às vezes até agressiva, né? Fisicamente. Então, mudar o foco, ou às vezes fazer como você fez, né? Assim, tudo bem, vou resolver, me dá um tempo. Que aí ele tenta acalmar. Claro, uma situação que estava no telefone e tal. Às vezes, na situação real ali, a gente não tem esse tempo, né? Mas então, entrar em uma situação onde a gente consiga mudar o foco seria o ideal, tá? Então, o que você precisa, pai? Eu preciso resolver esse negócio do dinheiro do banco. Vamos lá, então. Vamos lá comigo, então, bota no carro, dá um passeio. Isso resolve ali, sem precisar chegar no banco, muitas vezes, né? Nossa, você trouxe um exemplo. Parece que eu acho que as redes sociais ouvem a gente, né? O episódio hoje, aí eu peguei aqui no Instagram, aí uma propaganda antiga da Chevrolet. Juro pra vocês, eu salvei aqui, encaminhei. Falando sobre Alzheimer. Então a propaganda era a seguinte, né? Tava a senhora, já um casal de idosos, e o marido muito bem, tava na cozinha recebendo os netos ali nessa época de Natal. E ela parada, sentada, não sei se você já viu essa propaganda. Que vai na cidade, né? Na Isso, escola, isso, tá? exatamente. Aí a neta fica incomodada, falou: não, vó, vamos lá. Aí ela pega a avó, aí óbvio, né? Aí tira lá a capa, é um Chevy antigo, né? Aí coloca ela no carro e sai pra rodar na cidade. Aí passa na porta da sorveteria, aí passa em locais que são referências pra ela, né, há 30, 40, 50 anos, e ela reanima, né? Aí eu falei: não, essa pergunta eu tenho que fazer. É assim mesmo que acontece? Então, por exemplo, ela estava ali, né, mais amuada, aí vive uma experiência que faz sentido para ela. Isso pode dar um novo vigor mesmo? Então, sem dúvida. Adriano, é interessante porque a gente tem alguns mecanismos de memória. Em geral, essas memórias mais antigas têm algum aspecto emocional associado, né? Então, ela, na época que ela namorava, era a escola que ela estudou e tal, né? Nessa propaganda. Mas vocês já viram aquele filme, aquela animação Divertidamente? Sim, sim. É basicamente aquilo. Aquele é um desenho de neurociência, né? A gente tem aquela memória rápida
que a gente chama memória imediata ali, ou memória de procedimento, que é alguma coisa que a gente precisa usar rápido, senão ela some, né? Algumas dessas memórias que têm alguma validade, assim, a gente vai guardar para a memória de médio prazo. E algumas delas vão para a memória de longo prazo, né? E, em geral, quando a gente tem um aspecto emocional associado, seja uma emoção boa ou uma emoção ruim, isso, em geral, tem um caráter muito mais forte, né? Essa capacidade de se guardar, né? Uhum. Então, uma das coisas que a gente pode, de alguma forma, orientar é tentar mexer com a emoção. E aí, realmente, onde essa você vai acessar a propaganda pessoa ali, né? Exatamente. E aí a gente nota que ela voltou, né? E chegou a reconhecer Sim, lá o sim. marido. Isso pode realmente olha que acontecer, interessante. né? Então, uma coisa que é muito legal também, pessoas que gostam de música, por exemplo. Muitas vezes as músicas levam a pessoa a voltar, sabe? Tem um vídeo na internet que é muito interessante, é um vídeo antigo de uma bailarina. Ela dançava, né, o Lago dos Cisnes, eu não sei se vocês já viram. Já vi. E ela, idosinha, velhinha, assim, começou a tocar o Lago dos Cisnes, e ela começa a dançar, coisa mais linda que tem. Então, assim, aspectos que foram caros na vida da pessoa, se ela foi, por exemplo, um esportista, né? Vamos levar para jogar, para assistir o jogo, vamos jogar bola e tal. Então, assim, fazer coisas que, para a pessoa, tem esse significado. Voltando né? àquela nossa conversa, né? A emoção tá no cérebro, né? Exatamente. Então é o caminho, né? São ações que não vão chegar não vão chegar a regenerar o quadro, mas no mínimo vão causar bem-estar, né? Exatamente. E às vezes elas realmente conseguem voltar a pessoa por alguns momentos ali, né? Para alguma interação. Consegue se ali. conectar com a pessoa de novo, né?